Graça e paz, Pastor Davi, graça e paz, nossos queridos e amados ouvintes. É com muita satisfação que nesse momento eu queria iniciar uma série de reflexões a respeito do Natal. Nós já estamos em época natalina e estamos caminhando para a comemoração do dia do Natal. E, portanto, esse é um período muito propício para falar não só sobre o Natal, mas sobre o maior presente que Deus tem nos dado. Falar sobre Natal é falar sobre presentes, sobre dádivas. E é claro que, infelizmente, esse se tornou um dia muito mais comercial por causa disso. Mas eu queria dizer para você que esse, acima de tudo, é um momento de muita celebração por causa do maior presente de todos. Nós também ganhamos um presente. Esse presente foi dado a todos nós. Esse presente foi a vinda do Filho de Deus ao mundo. E eu queria falar sobre isso numa série de reflexões que começaremos a partir de hoje. E para isso, nós iremos hoje para o capítulo 4, versículo 4 da carta de Paulo aos Gálatas, que diz assim: Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Todos nós gostamos de receber presente, não é? Todos nós queremos, em épocas como essa, receber boas dádivas. E é muito interessante como as pessoas se tornam sensíveis para oferecer isso uns aos outros. Mas eu queria que nesse momento nós pudéssemos relembrar e celebrar e entender a respeito da maior dádiva de todas. Deus já nos deu o maior presente de todos. E é este presente no qual nós devemos nos concentrar em momentos como esse. E falando sobre esse presente no texto, nós podemos destacar algumas verdades a partir das colocações do apóstolo Paulo. E podemos então nos apropriar ainda mais dessa verdade e celebrar ainda mais a Deus quando nós compreendemos melhor toda essa realidade. Eu poderia destacar a partir do texto, em primeiro lugar, que Deus nos deu esse presente no tempo certo. O texto diz: e vindo a plenitude dos tempos. O termo para plenitude aqui é o termo pleroma, que significa o momento completo, a ocasião exata em que o mundo estava preparado, em que o palco da história estava organizado para a vinda do Filho de Deus. Quando Deus trouxe o seu Filho ao mundo, Deus também preparou os eventos. Deus também preparou a história. João Calvino diz que aquele era o tempo designado pelo Pai. Aquele era o momento apropriado, organizado pela providência de Deus. Deus está no controle dos eventos mundiais. A história caminha conforme o seu programa soberano. E para trazer o seu Filho ao mundo, Deus tinha preparado toda a história. Deus tinha preparado e organizado todos os eventos. Nesse sentido, nós poderíamos destacar pelo menos a contribuição de 3 povos que Deus usou para preparar o cenário para que esse fosse o momento pleno para a chegada do Filho de Deus. Nós poderíamos destacar aqui os judeus. Os judeus trouxeram a fé ao mundo. Eles se espalharam pelo mundo por causa de um evento chamado de diáspora. E aí eles levaram a fé messiânica, levaram a fé no único Deus verdadeiro. E, portanto, na verdade, isso também preparou os povos para a mensagem do Evangelho. Poderíamos destacar a contribuição dos romanos, através da política romana, da organização romana. Aqui a gente poderia dar destaque à Pax Romana, que estabeleceu a paz em todo o império, e por causa disso foi possível circular com a mensagem do Evangelho em todo o mundo conhecido daquela época. Outro povo usado por Deus foram os gregos.
Veio então a língua grega para o mundo, através das conquistas de Alexandre o Grande, isso um pouco antes da vinda de Cristo ao mundo. Os gregos contribuíram trazendo uma língua só, e por causa disso era possível ouvir o Evangelho num único idioma, em qualquer lugar em que se chegasse, naquele ambiente do Novo Testamento. Que coisa maravilhosa! Saber que o mundo estava organizado, que Deus tinha criado o cenário certo para a chegada do seu filho. Deus não se atrasa, Deus não se adianta, Deus sempre chega na ocasião certa. E aquele era o momento certo para Deus trazer o seu filho ao mundo. Nós lembramos aqui as palavras do profeta Isaías também, capítulo 7, versículo 14. Por isso o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. Aquela era a ocasião de Deus trazer o seu filho ao mundo, cumprindo essa profecia e todas as profecias bíblicas. Deus então trouxe o seu filho ao mundo. Mas Jesus também era a entrega certa. O presente que Deus nos deu é o maior presente que nós temos, porque aquela foi a entrega certa, aquele foi o presente certo. O texto diz então que Deus deu o seu filho. Esse filho veio ao mundo como homem, ele foi nascido de mulher. Ele veio de forma humilde, ele veio no seu estado de humilhação, ele veio em carne, ele veio como entrega mais preciosa de Deus. Lá em João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isaías também nos falando dessa entrega, no capítulo 9, versículo 3, ele diz: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. E ele será maravilhoso, será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Deus nos deu a dádiva certa, foi o seu filho. Você já deu presentes? Qual foi o maior presente que você deu? Mas você sabe o que é você entregar o que você tem de melhor para os outros? Você entregar o que você tem de mais precioso, foi isso que Deus fez. Deus entregou o mais precioso. E por fim, nós podemos destacar que Deus entregou com o propósito certo. Paulo diz também que ele nasceu sob a lei. Por que Jesus nasceu sob a lei? Jesus nasceu debaixo da lei para obedecer à lei de Deus. Jesus não precisava estar sujeito à lei, mas ele fez isso em nosso lugar, por causa do propósito da salvação. Jesus então vem ao mundo não para viver, como disse John Stott, mas para entregar a sua vida. E ele entregou a sua vida obedecendo à lei de Deus. Ele obedeceu à lei de Deus em nosso lugar, para que a obediência de Cristo pudesse ser colocada na nossa conta. Veja que Jesus nos salva por meio da sua morte, mas também conta a sua obediência, a toda a sua vida conta para a nossa salvação. Jesus então se sujeita à lei, obedece à lei em nosso lugar, para que toda essa justiça pudesse ser contada para nós. Que coisa maravilhosa! Ele veio também com o propósito certo. O presente de Deus veio para nos dar o propósito certo e nos trazer o propósito certo, que é a nossa salvação. Quando nós damos um presente, qual é o propósito do presente? Deus tinha um propósito com o presente. Era nos alcançar e nos salvar por meio do seu próprio Filho. Que Deus nos ajude a entender. E esse entendimento nos leve à maior celebração de todas, porque essa é a época de celebrar o maior presente que já nos foi entregue, Jesus Filho, o Filho de Deus. E acima de tudo, darmos uma resposta a Deus a esse presente, a nossa entrega a Ele também, a nossa confiança, crer no Filho de Deus e recebê-lo como nosso Senhor e o nosso Salvador.
nos apropriando então dessa boa dádiva. Que Deus nos abençoe.